Você, provedor de internet, já se perguntou se é possível se conectar diretamente com os conteúdos? Mas será que vale a pena? Tudo depende. Vamos descobrir no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos descobrir se é possível nos conectarmos direto com os conteúdos que existem hoje no mercado. E quem vai nos ajudar, eu estou aqui com o Fausto da ASAP Telecom, né? Fausto, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, a sua disponibilidade, por trazer mais esses ensinamentos aí pra gente, cara. É uma satisfação receber vocês aqui, Thales. Valeu. Bom, e eu já quero começar então com o básico, né? E a gente vai avançando no nosso conteúdo. Ó, já deixa o like, se inscreve no canal que o conteúdo hoje está incrível, você vai aprender muito. Pra gente entender quais são as conexões comuns que o provedor de internet tem hoje. Geralmente o provedor está nos assistindo, qual é o link padrão que ele tem lá, Fausto? Legal. Vamos voltar a fita desde o início da vida do provedor, né? Perfeito. Começa como pode. Começa como pode. Vocês aí que começaram a sua empresa sabem do que eu estou falando, né? O provedor começa a vida do jeito que é possível começar, e aí o primeiro passo é ser um ASN, né? Ser um autônomo system number dentro da internet. A partir desse momento, você está apto a fazer múltiplas conexões, que esse é o pré-requisito para você ter peering e ter um monte de coisa que nós vamos falar ao longo aqui do nosso vídeo, né? Então, a partir do momento que você é um AS, você pode ter múltiplas operadoras, pode se conectar ao IX, e aí começa os primeiros passos. Então, eu diria que os primeiros passos são múltiplas operadoras, né, e IX. Então, você vai ter o seu link IP com a operadora A, B, C, D, ou A e B, ou só A, e aí você que vai decidir, né, qual que é o melhor para o seu negócio. E já dá o segundo passo, que é se conectar ao IX. Perfeito. Tá? Então, a partir do momento que você se conectou ao IX, você está exposto ao conteúdo que tem dentro do IX, que a gente chama de ATM, que é o conteúdo que está publicado em X, o conteúdo que um AS que está conectado ao IX consegue receber, trocar, né? Nós usamos o termo trocar conteúdo. Muito bem. A partir desse momento, você pode dar mais um passo, que é estabelecer os peerings dentro do IX, com todas as OTTs, com todo o tipo de conteúdo que tem lá dentro do IX. Tá certo? Perfeito. E um terceiro passo seria a conexão física, que é o PNI. E isso a gente vai explorar ao longo do nosso vídeo. Como que a gente chega lá, o que é o melhor, não vamos tirar talvez nenhuma conclusão. Nós vamos trazer os fatos para você. Perfeito. Então hoje o que o padrão de internet que está nos assistindo, a maioria deles tem é um link IP. Sim. Com o IX. Exatamente. Fazer não, basicão. Não é essa conta aqui, mas é só para simplificar bem. Faz de conta que ele tem 10 GB ali, 5 GB de IP, 5 GB de IX. Por exemplo. Beleza. Agora, para a gente entender o que são esses conteúdos. O que são os conteúdos? Legal. Conteúdo é tudo que é acessável, né? Tudo que você acessa é um conteúdo. Mas quando a gente traz aí para nossa linguagem mais genérica, né, mais do dia a dia, do ISP, o pessoal está falando mais explicitamente das OTTs, né? Então, as over the top. Né? Então, as OTTs são basicamente os geradores de conteúdo de streaming, né? Como Disney, TikTok, YouTube, que estamos assistindo no YouTube, né? Então está atrás de uma OTT. Netflix, tudo. Netflix. Por quê? Né, eles são mais relevantes sob o nosso ponto de vista? Porque são os conteúdos que geram mais banda, mais largura de banda, né? Consomem mais megas. Né? Então, esses conteúdos são normalmente os conteúdos que o provedor inicialmente vai buscar. Porque é o conteúdo que mais, entre muitas aspas, custa, que mais consome largura de banda. Mas conteúdo, de uma forma geral, é tudo. Desde um blog, que não consome quase nada aí. Um blog
sob o ponto de vista de banda, tem um consumo irrelevante. Mas, de repente, ele tem um conteúdo informativo extremamente relevante. Valioso. Às vezes é uma tese de doutorado, que, sob o ponto de vista de banda, não é nada, alguns casos. Mas a informação é muito importante. Então, se a gente tiver que generalizar, conteúdo é tudo. Perfeito. Só que tem os conteúdos que são mais massivos, né? Isso que você falou, que é onde o pessoal quer se conectar com ele, é o consumo mais banda, né? Sim, porque é o mais ofensor para o negócio, né? Onde tem mais banda, o provedor, é onde a conta se paga. Porque ao longo do nosso vídeo aqui, do que nós vamos falar, também tem um peso de custo. Né? Então, será que vale a pena a gente fazer um PNI, falar toda a estrutura com um blog? Talvez não, né? Muito provável. Muito provável. Aí a conclusão vai ser que não. Né? Mas quando a gente fala de throughput grande, né, de bastante demanda, aí a gente vai ver aí, vai entender que essa conta fica mais fácil de fechar. Perfeito. Quais são os requisitos que o provedor de internet precisa ter hoje para se conectar direto com o conteúdo? Legal, boa pergunta, Thales. Então, voltando à fita de novo, né? Nós estamos nesse ponto que o provedor já tem o seu ASN, já tem a sua operadora principal e agora ele vai querer entrar no X. Muito bem. Feito essa decisão de entrar no X, você tem que escolher um PIX. Nós estamos falando aqui de São Paulo, a ZAP é um data center e um dos PIX de São Paulo, disponível aqui na cidade de São Paulo, e é uma opção para a conexão do seu provedor. Escolhi o PIX mais próximo do meu provedor. Legal. Então vamos se conectar ao IX fisicamente. Eu vou ter o meu cabo chegando ou até um dos nossos POPs, são 19 pontos em São Paulo, ou aqui no próprio data center, onde nós estamos. Então eu tenho o meu cabo chegando aqui, tenho o meu espaço em rack, vou fazer a minha primeira conexão física com o IX. Legal. Fiz a conexão, passei por todo o processo do IX, publiquei o meu ASN, fiz tudo o que a cartilha manda fazer. Nós estamos aptos a fazer peering, né? Que é o primeiro passo que eu falei. Não inviabiliza. Fazer peering e fazer PNI, uma coisa não está associada à outra. Eu não preciso fazer um para fazer o outro, mas a gente vai entender que quando entrar no processo e quando a gente começar a ler a política dos provedores, é muito mais simples, primeiro, a gente ter um peering do que ter um PNI, porque o PNI tem alguns pré-requisitos que são mais altos do que o do peering. O peering é mais simples de fazer. Ótimo. Então, como eu decido com quem fazer peering, como fazer peering? O primeiro passo para isso é você entender qual é o perfil de tráfego da sua rede. Então, para onde a minha rede mais demanda tráfego? Vamos dar um exemplo aqui, Thales? Eu tenho dois provedores. O provedor A atende B2B e tem 100 gigas de capacidade de link IP. O provedor B atende o B2C e também tem 100 gigas de capacidade de trânsito IP. Só que quando você olhar o tráfego dos dois, um que é focado em B2B e outro que é focado em B2C, você vai perceber que a demanda é muito diferente. Então, talvez um você vai ver mais streaming, mais conteúdo das OTTs, Disney, entretenimento de uma forma geral, e o outro, né, no B2B, a gente espera, não é garantia, mas a gente espera que não tenha tanto disso. Né? Eventualmente, algum negócio demanda que exija ver streaming, né? Mas o comportamento normal é que esse tipo de tráfego seja diferente. Né? Então, o que é bom para um, talvez não seja bom para o outro. Por quê? Porque o perfil de tráfego é diferente. Então, se a gente cravar aqui, esse é o peering certo, ou aquele outro, pode ser uma verdade para alguns de vocês, mas para outros não. Então, tudo depende do seu perfil de tráfego. E como você sabe disso? Com um flow na sua rede, conhecendo os AS que mais demandam
Tráfego. Você vai fazer uma análise do flow e vai entender. Poxa, Google tá aqui que mais consome banda. Depois vem o TikTok. Depois vem a Disney. Depois vem o Netflix. E assim por diante. Então, essa lista que foi gerada são a lista de peerings que são interessantes você começar a estabelecer a relação, estabelecer o peering. E como é que você entra em contato com esses... Eu falei em nome de grandes empresas, né? Então, como é que você entra em contato? Primeiro ponto de partida, anota aí, pessoal, PeeringDB, né? O site PeeringDB. Vai estar o link aqui, né? Lá no PeeringDB você tem que se cadastrar e aquela lista que você gerou com os ASNs, você vai procurar por eles dentro do PeeringDB. Dentro do PeeringDB, vocês vão ver uma parte de informação técnica, de contato, suporte e alguns, inclusive, lá já deixam a política de peering, quer seja o peering dentro do IX, como o IX São Paulo, ou um peering privado, o PNI. Então, normalmente, todos esses OTTs, porque isso é pedido com muita frequência para eles, já tem, às vezes tem um link para o site deles, e lá está explicando a política. Então, você tem que seguir aquela política. Alguns pedem requisito mínimo de banda, outros não. Aí, cada um vai ser de uma forma. Tem que seguir aquilo. Cumpriu um daqueles requisitos, você está apto para falar, iniciar. Então, eu vou lá mandar um suporte para contato@netflix.com, por exemplo. Não sei se é esse o e-mail, tá? Desconsidere o e-mail, é só um exemplo. E vou falar com o Netflix, por exemplo. Olha, eu quero fazer peering com você, vi como que funciona, aí tem os requisitos mínimos, meu AS e tal. Você vai passar do lado deles, quer seja o Netflix ou qualquer outra empresa de conteúdo, vai olhar seu AS, vai ver se faz sentido ou não estabelecer o peering e vai te dar, vamos estabelecer o peering ou não vamos estabelecer o peering. Então esse é o passo mais simples, né? É o primeiro passo. Isso pode ser feito desde que você, nesse nosso exemplo, esteja presente no IX São Paulo. Não se aplica só para o IX São Paulo. Perfeito. Qualquer IX tem o processo é o mesmo. O IX só é um meio de interconectar conteúdos, redes, né? Mas se você estiver no IX Fortaleza, é da mesma coisa. Se você estiver no IX do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Qualquer IX no mundo, o processo é o mesmo, né? Aqui em São Paulo, nós temos um serviço disponível em todos os nossos POPs, que você não necessariamente precisa estar próximo do nosso PIX aqui, do Data Center da Zap. Nós temos 19 POPs espalhados por São Paulo, inclusive vai estar aqui o link azaptelecom/rede, se eu não me engano, nossa rede, algo nesse sentido. Vai estar aqui para você. Tá certo? Nesse link aqui você consegue identificar quais são os pontos de interconexão que nós temos. Você se conecta nesse ponto e a gente te leva até o IX. E quem sabe até o PNI, se você passar para o próximo passo, que a gente já vai falar do PNI. Perfeito. Tá certo? Cumprir os requisitos completos. Cumprir os requisitos do PNI. Beleza. Os requisitos do PNI são um pouco mais avançados, assim que a gente pode dizer, né? Eles têm algumas exigências a mais do que o peering. O peering talvez seja a forma mais simples, depois que você está no IX, o peering talvez seja a forma mais simples de estabelecer. E lembre-se, como que a gente vai saber de um para o outro? Não existe uma regra. Cada dono de conteúdo estabelece a sua regra. E o local mais indicado para entender é no peeringdb.com. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês. E um adendo aqui, pessoal, se você quer saber o que é peering, PNI e mais, nós já fizemos aqui uma aula aqui também na Zap. A gente vai deixar o link na descrição, o e-card aparecendo. Digita aí a Zap Telecom, peering, PNI aqui no canal da Lux, que você vai aprender mais sobre também, tá? Foi uma aula que a gente fez com o Arley. Beleza? Cara, e o PNI? Porque você falou que ia falar e não falou.
Tira essa carta da manga aí para nós. Tá escondendo o jogo. Então. Não, mas vamos lá. O PNI tem uma forma mais sofisticada, se é que a gente pode dizer assim, ou os requisitos são mais exigentes. Tá? Perfeito. Por quê? Porque o PNI, de fato, é uma conexão física. Tá? Então, quando você entrar no conteúdo que você quer estabelecer o PNI, talvez, previamente, você tenha estabelecido o peering, lembrando que um não é pré-requisito para o outro, tá? Você pode começar direto com o PNI, desde que você cumpra os requisitos que o dono do conteúdo peça. Então, entre os requisitos que estão lá, que se trata basicamente de tráfego. Basicamente, eles vão te pedir um certo volume de tráfego para o AS deles. Alguns começam em 10 GB, outros começam em 100, e aí, de novo, não existe uma regra, cada um vai ter uma exigência. A partir desse momento, se trata de uma conexão física. Tá? Então, muito bem, você vai ter que escolher aquele conteúdo, escolher o conteúdo da Netflix. E aí lá na lista do PeeringDB, quais são os pontos de interconexão física da Netflix? Tem a listagem lá. Então, eu não sei de cabeça e vou deixar essa tarefa aí para vocês de casa fazerem. Bem fácil. É tranquilo, entrou lá no PeeringDB, listou a AS da Netflix, tem lá os pontos de interconexão. Então vamos falar de São Paulo. São Paulo, eles estão no data center X. Muito bem. Então eu tenho que ter uma fibra direta do meu provedor até aquele data center. Esse data center que a Netflix está, não necessariamente os outros conteúdos que você quer também estão. Pode ser que o data center, o Netflix está no A, o Google está no B, o TikTok está no C. O TikTok está no C. E isso nunca vai ter fim, porque hoje a gente falou desses nomes, mas amanhã pode aparecer o TikTok, pode aparecer o streaming da Cazé TV, que daqui a pouco já vai ter o CDN dele, não duvido nada. Ninguém sabe, né, qual vai ser o próximo boom e em qual data center esse conteúdo vai estar hospedado. Então entenda que além de uma questão de volume de tráfego para aquele conteúdo, tem uma questão física. A conta tem que fechar. Se você estiver próximo desses data centers, ótimo, vai ser fácil. Você na sua fibra, ou às vezes a sua fibra já está até lá na porta. Fez o contato com o data center, fez um colocation lá dentro, fez interconexão, entrou em contato com o dono do conteúdo. Netflix, eu quero fazer um PNI com você no data center tal aqui em São Paulo. Netflix avaliou, deu o ok, você faz o processo, contrata um colocation, contrata uma interconexão, aí vai a negociação sua com o data center, que aquele data center exige, né? E faz a conexão direta com aquele conteúdo. Né? Qual a solução que nós temos? Nós já, devido ao alto volume de tráfego que tem a nossa rede, nós já estamos conectados em todos esses principais data centers. Então, um exercício que você pode vir aqui e falar conosco, quer seja você estando aqui no nosso data center ou um dos nossos POPs, é separar a sua demanda de conteúdo individualmente e a gente avaliar se faz sentido ou não ter um PNI com o conteúdo A, B, C ou D, entendeu? Isso economiza a parte física. Você não precisa atravessar a cidade, se for o caso. Se for aqui da Zona Sul, a maioria dos data centers estão em Barueri, Santana do Parnaíba. Precisa cruzar a cidade lançando fibra, às vezes para pegar 10 GB de conteúdo, essa conta talvez não feche. Né? Isso não sou eu que vou responder. Vocês aí em casa sabem fazer essa conta muito melhor do que eu. Então, talvez esse lance de fibra não feche. Então, a solução que nós temos aqui é, tanto em qualquer um dos POPs que eu falei da nossa rede, que a gente deixou o link aqui para vocês consultarem, tem disponível esse serviço,
e aqui no data center da Zap. E a gente pode te levar até o data center onde está o conteúdo. Lembre-se que essa interconexão, a aprovação da interconexão depende do seu tráfego. Então, se você tiver a demanda para isso, para fazer o PNI, nós viabilizamos a rede física. Não adianta, pô, Zap, eu vi lá o vídeo de vocês, vi que se eu conectar no POP, você me conecta via PNI no Google ou no Netflix. Não. Quanto você tem de tráfego? Eu tenho 1 giga. Eu acredito que 1 giga não é o suficiente. Tem um critério, Tem né? um critério. Do Google. Nós podemos fazer. Você quer conectar com quem? Com o Google. Você preenche os pré-requisitos para PNI. Não é o Fausto que decide, Não. é o Google. É o Google, exato. Não é? É o Google. É o dono do conteúdo. É o dono do conteúdo. É o Google, é a Netflix, é o Face, é o TikTok. Então, você assistiu o vídeo lá, então você viu que você tem que olhar no PIRINDB quais são os pré-requisitos e preencher os pré-requisitos. Você preencheu os pré-requisitos? Eu preenchi, beleza. Então, tranquilo. Você entrou em contato com eles? Entrei. Olha, eles falaram que já passa por esse processo antes de vir falar com a gente. Né? Porque você já sabe que o conteúdo vai aceitar o seu PNI, em qual data center e qual é a capacidade do PNI. Né? Então, essa lição já vai vir pronta. Aí a gente só vai te dizer, para esse data center, para essa capacidade, a gente tem essas condições. E aí a gente vai entender se faz sentido ou se não faz sentido essa infraestrutura. Então, o PNI ele é mais robusto porque é uma conexão privada, né? E é uma conexão segura, né? O tráfego que vem de lá é o tráfego legítimo do provedor de conteúdo, é uma conexão física, traz mais resiliência para a sua rede, são mais meios físicos de garantir aquele conteúdo. Então, não necessariamente é a mesma fibra que está no IX, que está no seu IP, então traz mais resiliência e, no final das contas, traz uma melhor experiência para o seu usuário com relação à latência, resiliência de rede. Então, não é só um benefício financeiro, né? Tem um benefício de interconexão, de experiência para o usuário, que vem tudo no pacote. Perfeito. Por falar em conteúdo, você está gostando desse conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, segue a Zap no Instagram também, eles também têm um canal do YouTube, a gente vai deixar tudo aqui aparecendo para vocês, na tela, na descrição, tudo bem facinho. E não acabou não, cara. Tem bastante coisa pra gente aprender ainda. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar de cenário? Vamos para outro lugar? Então, nós estamos no cenário de podcast da Zap Telecom. Se você é um produtor de conteúdo, quer ser um produtor de conteúdo, já tem algo rolando aí, você pode usar esse espaço aqui. Entre em contato com a Zap, o link está na descrição do vídeo. Esse espaço é aberto para você vir produzir o seu conteúdo aqui também, né? Trazer seus convidados, e não precisa ser sobre telecom, não. De repente você fala sobre confeitaria, algum outro assunto, Qualquer né, Fausto? coisa. E, mais importante, é de graça. Olha aí que coisa boa. Então, entre em contato, tá bom? Fausto, mas agora eu quero entender. Para quem vale a pena se conectar diretamente ao conteúdo? Legal. Essa é uma ótima pergunta, né? A gente já falou um pouquinho disso minutinhos atrás aí, né? Então, assim, tecnicamente, para todo mundo, Thales, né? Se nós formos pelo ponto de vista técnico, todo mundo é bom, porque melhora a resiliência, melhora a experiência de navegação, né? Experiência para o seu usuário. Então, os pontos técnicos são todos positivos. Agora, nem só de técnico vive o homem. Perfeito. Ou vive o provedor, né? Total. Então, nós temos que ver se a conta fecha. Né? E aí, sim, se a conta fecha e se atende os pré-requisitos, como nós falamos lá atrás. Então, o que a gente tem que avaliar aí? A distância que você está dos conteúdos e qual o tipo de conexão que você for fazer. Então, se você for fazer um tipo de conteúdo, um tipo de conexão privada, que é o PNI, lembra-se que a gente falou que precisa estar fisicamente próximo do conteúdo. Então, vai ter um investimento de fibra ou você vai precisar contratar um serviço de transporte que a gente disse que tem disponível aqui na Zap, e não só nós, uma série de empresas deve ter disponível, mais próximo de você, ao redor de todo esse Brasilzão nosso.
né? Então, você vai ter que ver se essa conta para de pé. Então, vamos fazer um exercício aí que nós já tínhamos dado uma pincelada nesse exercício. Então, só se eu tiver muita banda que faz sentido eu fazer os peerings ou os PNIs? Não. O peering faz sentido desde o D0, a partir do momento que você se conectou no IX. Vale a pena você ter um peering. Nós recomendamos que você faça peering, né? De novo, entra lá no PeeringDB, entre em contato com o peering que você quer fazer, a empresa do peering que você quer fazer, viu o contato que está publicado lá e peça seu peering. É altamente recomendado que isso seja feito. E o peering, ele normalmente não tem grandes exigências de banda. E aí você vai me falar, então, mas para o peering, beleza, eu começo do D0. E para o PNI? Para o PNI, entra a questão do volume, né? E aí a gente fez uma analogia. Então quer dizer que então eu preciso ter muita banda para estabelecer o PNI? Não necessariamente, tá? Então vamos voltar lá na nossa analogia, 2 provedores com uma banda boa, vamos colocar 100 GB no nosso exemplo. Então o provedor A trabalha com o B2B, atendendo empresas. E o provedor B trabalha com o B2C, que é o usuário final, residencial, né? Os dois têm 100 gigabit. Talvez para um Netflix, o provedor A, que é o B2B, talvez não tenha tráfego mínimo necessário para fazer um PNI. E o provedor B, muito provável, tenha, né? Então entenda que não está só relacionado a quanto de tráfego. Os dois, no nosso exemplo, os dois têm a mesma capacidade de link. Os dois têm 100 GB aqui no nosso exemplo. O provedor A, que trabalha com B2B, talvez ele tenha um interesse de tráfego mais com as nuvens da Oracle, com as nuvens da Microsoft, e aí é um outro tipo. E o provedor B, que é o B2C, talvez Oracle, Microsoft, nem apareça no tráfego dele, né? Então, não se trata só de volume, se trata de interesse de tráfego para aquele conteúdo em específico. Bom, agora uma curiosidade minha aqui também. É seguro se conectar direto com os conteúdos? Sim, é muito seguro, né? A conexão direta com o conteúdo, ela garante que você está falando com o roteador core do conteúdo. Significa que daquele local não vaza ataque DDoS, não vaza informação que não a gerada por aquele conteúdo. Ou seja, Netflix só vai vir informação da Netflix, não vai vir informação de fora da internet. Não é uma via de acesso de ataques, você não está sujeito a ser atacado original daquele canal. Se a gente for entrar nesse mérito, tem algumas novas assinaturas de ataque aí que amplificam, etc e tal, mas é um assunto para uma outra conversa. Com certeza. E para uma outra discussão. Mas, via de regra, é uma conexão segura, é uma conexão que você recebe o tráfego oriundo só daquele provedor de conteúdo e melhora a experiência do seu usuário. Então, eu só vejo o ponto positivo. Perfeito. Bom, eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas vamos trocar de cenário de novo, porque agora a gente vai, por mais que a gente tenha alguns hacks aqui atrás de nós, eu queria entrar agora num bate-papo sobre data center, para a gente fechar esse assunto com chave de ouro. Vamos lá. Vamos trocar mais uma vez? Então, bora lá. Acompanha a gente. Bom, agora a gente já está num ambiente adequado para as próximas perguntas que eu quero fazer para você, Fausto. A vida como ela é, né? A vida como ela é. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Bom, então, vamos lá. Fausto, existe um data center, como esse aqui da Zap, que tenha todos os conteúdos que eu vou me conectar nele e nele eu já vou ter acesso a todos os conteúdos que existem? Thales, sua pergunta é boa e a resposta é não. Infelizmente, não. Mas não sei se é tão infelizmente assim, né? Talvez para os donos de data center seja infelizmente, porque quem não gostaria de ter todos os conteúdos reunidos no seu data center, né? Mas imagina o problema que seria se tivesse tudo concentrado num data center.
numa eventual catástrofe, numa eventual falha do data center, ou então o congestionamento de cabos, que seria... Hoje a gente já vê um baita congestionamento de cabos com os conteúdos separados. Imagina se fosse tudo focado num único ponto. Quantos cabos teriam? Então, uma bagunça, né? Fora a falta da redundância de falhas em caso de um desastre. Então, nem é prudente ter. Perfeito. Okay? Perfeito. Então, ainda bem que não está tudo em um único data center. Então, e muitas vezes é de propósito, né? Então, um conteúdo olha onde o outro está e fala, por uma questão de resiliência, eu vou colocar aqui. Ou então, lá no PeeringDB, que a gente falou, vocês vão ver que tem conteúdos que estão em mais de um data center. Por quê? Por uma questão de DR, Disaster Recovery. Se tiver um desastre, eu não paro a minha operação, né? Então, esse é um dos motivos. Fausto, perfeito. Então, cara, explica para mim qual é a função de um data center neutro, no caso, qual é o da ZAP nesse cenário? O data center neutro, ele visa a interconexão entre os participantes, entre os clientes do data center. Então, aqui atrás da gente, temos vários racks. Cada rack pertence a uma empresa, ou, em alguns casos, mais de um rack para uma única empresa. A função do data center neutro é ser o que a palavra dele está dizendo, neutro. É prover a interconexão entre os participantes, entre os ocupantes do data center. Então eu tenho um rack na ZAP Telecom, eu quero me conectar com um rack vizinho que é um fornecedor de conteúdo ou tem alguma coisa que me interessa. A gente provê a interconexão através do que nós chamamos aqui de Golden JAN. Muito bem, mas nós falamos que todos os conteúdos não estão em um único data center e evidentemente que também não estão todos os conteúdos aqui. Uma outra função nossa como um data center neutro e empresa de telecom é prover para você a interconexão daqui do nosso data center ou de qualquer um dos nossos POPs para os outros data centers onde tem os conteúdos. Então, você estando aqui, tendo o seu rack aqui, o seu equipamento aqui dentro, uma das possibilidades é fazer interconexão para um futuro PNI, para que a gente te transporte fisicamente até um dos data centers onde o conteúdo que te interessa está. Então, essa seria uma segunda opção para o data center neutro. Perfeito. Agora eu quero entrar numa questão que mexe com o bolso da gente, né? Conexão direta, está dentro de um data center neutro, fazer o PNI, o peering, tudo isso que a gente falou. Isso tem algum impacto financeiro ou econômico no bolso do provedor de internet? Sim, Thales, a maioria das vezes tem sim, né? Então, a gente tem que sempre voltar um pouco a fita, né? Peering, ele já está praticamente incluso na primeira etapa do nosso processo aí. Você está dentro do X, você está apto a fazer peering com participantes do X. Isso melhora a sua interconexão com ele. Então, tudo que te aproxima do conteúdo, o caminho preferencial é esse. Então, se eu estou com peering, se eu estou mais próximo do meu conteúdo, quando o meu assinante do provedor manda aquele tráfego para mim, ao invés de eu ir para minha banda IP, eu vou para o peering, eu vou para o PNI, eu vou para a conexão que está mais próxima, o salto mais próximo. Então, quanto mais peerings, quanto mais PNI, quanto melhor interconectado, menos banda IP eu uso. E, normalmente, essa conta precisa ser feita, não tem uma fórmula única para resolver todos os mistérios. Normalmente esse caminho de peering, PNI, ele tem um custo por mega muito mais baixo do que a banda IP. Então, no final da conta, o impacto usa menos banda IP, usa menos link e se paga mais barato pela interconexão. Então, esse é o impacto direto.
Então, e aí, o que a gente precisa fazer conta também é assim, vale a pena eu usar um serviço como o nosso, que te interconecta, ou ter o meu próprio cabo interconectado ao data center? Não sei, depende de onde você está. Se você está muito próximo do data center, certamente você fazer por conta própria é mais barato do que usar a nossa infraestrutura. Agora, se eu estou do outro lado da cidade, se eu estou numa outra cidade, num outro estado, talvez usar a nossa rede ou de outros parceiros nossos faça mais sentido e saia mais barato para você. Fausto, agora para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você trouxesse uma conclusão de tudo que foi dito para nós hoje. Que a gente entendeu um monte de coisa, a galera entendeu que muita coisa depende, né? Mas, afinal, vale a pena eu me conectar direto com o conteúdo? Sim ou não? Tudo depende. Mas tudo depende mesmo, Thaleson. Então, vamos recapitular. Depende do seu interesse de tráfego, depende do seu interesse de tráfego para aquele conteúdo, depende do comportamento do seu usuário, do seu assinante, depende do que ele acessa. De forma geral, sim, sempre vale a pena, tá? Sempre vale a pena. Agora, nós vimos que não tem uma única forma de se conectar, tem várias formas. Qual delas vale a pena? Qual delas a conta fecha? Vem aqui bater um papo com a gente discute junto, né? A gente faz esse plano juntos e a gente te dá opções. E aí nós vamos descobrir juntos isso aí, se vale a pena ou se não vale a pena. Com certeza. Então, para a gente fechar, vamos entender um pouco mais, deixa o provedor de internet, quem está nos assistindo, a empresa, entender um pouco mais do que a Zap também tem para oferecer para eles, Fausto. Nós temos aqui data center, somos um Pix, né, um dos últimos Pix a ser homologado aqui na cidade de São Paulo. Nós temos uma rede em toda a grande São Paulo, uma rede própria, que vai para até algumas cidades do interior, e temos parceiro por todo o Brasil. Os provedores, nós atendemos os produtos de link dedicado, transporte, interconexão com X, uma vez que nós somos um Pix, e aqui no data center, não só provedor, para empresas de IA, empresas de TI, empresas de colocation, agentes de IA, o que você imaginar que precisa de um servidor, a casa deles é aqui atrás da gente. Eu costumo brincar para o pessoal que começa a trabalhar com a gente e não entende, o hotel dos servidores está aqui, né? Então nós somos uma opção de colocation. Perfeito. Galera, curtiu esse conteúdo? Eu sei que você curtiu. Deixa o like, a gente vai deixar um QR Code na tela para você entrar em contato com a Zap. Tem um link na descrição do vídeo também. E comenta nesse vídeo aqui também, cara. Isso aí. Tem alguma dúvida? O Fausto também acessa todos os comentários, responde. Então, se você restou alguma dúvida sobre esse conteúdo, cara, comenta aqui. Não tem dúvida besta, tá? Por mais simples que seja a sua dúvida, comenta. É interessante quando vocês comentam aqui, tá bom? Fausto, cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Meu prazer, minha satisfação em ter vocês aqui. Valeu. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado você que assistiu esse vídeo, esse conteúdo até aqui. Beijão e um abraço no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu.